Olá, bom dia, bom dia. Como é que estão, meus amores? Vamos de terça-feira. Na última aula de história, a gente falou da agricultura, né? Da forma que eles se organizavam para formar suas aldeias. Hoje a gente vai falar de novas formas de organização, devido à própria agricultura, né? Esse dentro da história, a gente está falando de história. A agricultura possibilitou o aumento da população, o que levou alguns grupos a se organizar em aldeias ou em cidades. Nesses locais, a organização era feita pelos chefes de famílias, que lideravam os clãs, que eram clãs. Clãs eram grupos de pessoas que tinham os mesmos ancestrais, ou seja, a mesma linha de família, e que se organizavam. E esses clãs eram chefiados por um líder que destinava, que detinha o poder político e religioso, ou seja, porque esses líderes dissessem, o restante da tribo, da aldeia, aceitava. Em muitas cidades, a produção agrícola, né, a produção de toda a agricultura que eles tinham, era feita com o objetivo de produzir mais elementos que o necessário, gerando assim um excedente que era destinado ao comércio. Eles ajeitavam a agricultura e faziam a mais, né, colhiam a mais, plantavam a mais, para com esse restante que sobrasse, depois que era distribuído nas aldeias, fossem vendidos, fossem trocados, né, fosse barganhado. Com essa medida que eles tomaram, o comércio ajudava a manter as tribos, né, os clãs. E nessas obrigações, os líderes tinham, ao contrário da gente, que a gente, hoje em dia, nem todo mundo, mas a maioria crê num Deus só, que é o monoteísmo, crê num Deus só, monoteísmo se chama. E como os índios também eram politeístas. Por quê? Porque criam a mais de um Deus. Não era que era o Deus, o Criador, não. Eles cultuavam a lua, cultuavam o sol, cultuavam o mar, eles cultuavam a força da natureza. Com isso, diziam-se, né, politeísta, diferente de nós hoje em dia, né? Não de todos, porque tem religião que cultuam mais de um Deus, né? Enfim, os sacerdotes, nessas tribos nessa aldeia tinha sim os sacerdotes, que eram que comandavam, que distribuía o trabalho, né, de acordo com a origem de cada indivíduo. Até naquela época já tinha isso, né? As classes eram, em todo clã, tinha aqueles indivíduos que eram, você vai cuidar disso aqui, você vai... Uma organização, né? A gente chama isso de política, viu? Que não é política partidária, era uma organização que eles acumulavam e tinham necessidade de distribuir essas tarefas, né? Foi com isso que ajudou ao crescimento da estrutura social e política, mais comum entre as sociedades desse período, outras que viram a se estabelecer, porque nessa antepassado não tinha como hoje tem, né? E que funcionavam mais até que o dia de hoje, né? Porque se um líder não souber o que fazer com o poder que ele tem, ele termina que prejudica o restante das pessoas, né? Hoje a gente não diz que a gente vive num clã, lógico que não, mas temos líderes, né? E esses líderes tinham que pensar mais antes de tomar cada decisão para não prejudicar o seu próprio povo, né? E com relação à religião, né, eles meio que impunham
porque na época quando os índios já moravam aqui no Brasil, que não foi os brancos que descobriram, os portugueses descobriram o Brasil, não. Isso é uma história que foi contada, mas que a gente aprendeu, mas que a gente sabe que antes dos portugueses chegavam aqui, que já haviam habitantes, que eram os índios. Então, os índios é que, na verdade, eram donos dessas terras, né, que hoje nós moramos. Enfim, quando os portugueses chegaram, é só fazendo uma relação, viu, gente? Quando os portugueses chegaram, eles fizeram isso. Eles impuseram para os índios, né, a seguir a religião deles, né, e fazer o que eles mandavam, né. Hoje em dia ainda tem isso, mas era mais, né. Eles alienavam os índios de uma forma que os índios deixavam de viver a própria cultura para agradar o povo que chegou para se dizer descobridores do Brasil. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis dizer. Eu peguei só a essência do assunto de hoje, que são as formas de se organizar, e fiz uma ponte com agora, né? Na sua igreja, no templo que você frequenta, também tem um líder, né? Tem um pastor, tem um padre, né? Tem o pai de santo. Então, em todas as religiões tem um líder, porque tem que se ter, até para se organizar esse grupo. E a gente vê que muitas pessoas seguem e outras não, que hoje em dia nem todas as pessoas têm o mesmo pensamento, nunca tiveram, né? Cada pessoa segue o que acredita, o que defende, e isso é muito bom, que seja assim para sempre, né? A gente tem que defender o que a gente acredita. Você não vai acreditar no que eu acredito, você vai acreditar no que você quer acreditar, não é isso? Principalmente em fator religioso e político. Com relação à geografia, a gente falou da última vez das migrações internas, né? Que era um fluxo, que algumas pessoas saíam de uma determinada região para ir para outra, dentro de um próprio país. Eram as migrações internas. Muita gente saía daqui, principalmente do Nordeste, para ir para o Sudeste, correr atrás de melhorias, de condições de vida, né? Já que aqui não oferecia. O Nordeste sempre foi muito precário disso, né? Então, hoje a gente vai falar das migrações de retorno, que nas migrações internas as pessoas saíam de determinada região, um determinado estado, e iam para outra região. E na migração de retorno, o nome já diz, eles saíam, iam para outra região, mas logo após voltavam para a sua própria região de origem, para a sua terra natal. Por quê? Porque algum fator lá na frente, onde eles foram, deu errado. Ou não tiveram oportunidade de melhorar a vida, ou não tiveram oportunidade de ganhar dinheiro. Enfim, vários fatores, né? A origem e o destino dos principais fluxos migratórios que ocorreram nessa época de 1990 a 2010, justamente as migrações do Nordeste para o Sudeste continuaram a acontecer. Até hoje ainda tem, viu, gente? Muitas pessoas acham que São Paulo, por ser uma metrópole, tem emprego para todo mundo. E não é assim, não. Não é assim, não. Enfim, a aula de hoje foi mais ou menos para que vocês compreendam essa migração de retorno, de ida e vinda para a terra natal, terra de origem, e sobre a organização, né? Como se organizavam as pessoas. Tem a ver uma coisa com a outra. Geralmente, história e geografia é assim.
eu vou passar, além da atividade, eu vou passar a atividade, eu vou passar alguns informes. Tem informe sobre carteira de estudante, tá certo? E tem informe também de... Eita, mas eu vou olhar, vou mandar para vocês, porque é muita informação de manhã cedo. Às vezes eu não entro no grupo de manhã cedo, porque é muita informação no grupo de professores com a direção. Então é isso, gente. Eu vou passar a atividade para vocês. Hoje eu estou de azul, amanhã estarei de novo, porque dia 1º é um dia muito importante, é o dia do portador de espectro de autismo, né? Dia do autista. A gente viu que a síndrome de Down foi semana retrasada, semana passada, que eu botei meu sobrinho, e dia 1º é dia do espectro autista, né? Dos autistas. E também Semana Santa, né? 1 e 2 vem aí. Então, fique atento. Muito obrigado por vocês terem paciência comigo. E ninguém solta a mão de ninguém. Estou com vocês. Qualquer coisa, vem aqui no meu privado, tá? Beijo.